Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Agradeço a presença de vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica, na visão do médico nutrólogo. Bom, eu decidi fazer essa live para falar sobre isso porque às vezes eu percebo um certo desespero nas pessoas que estão pensando em fazer cirurgia bariátrica. Então a pessoa muitas vezes engorda, fica um tempão sem acompanhamento e aí de repente, tá, chega, vou fazer cirurgia bariátrica, chega, vou consultar o cirurgião amanhã, não aguento mais. Então, da noite para o dia, toma essa decisão. E essa decisão, na minha opinião, é uma decisão que precisa ser pensada com muito cuidado. Então, a gente precisa, para decidir melhor, de mais informações. E por isso que eu decidi também fazer essa live. Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho pós-cirurgia bariátrica, já tive alguns pacientes que eu indiquei cirurgia bariátrica, e, e a gente vai falar então um pouco sobre isso. Mas para começar, então, sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo que tem bastante gente entrando. Muito obrigada pela presença. Então, vamos começar explicando o que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que mexe no trato gastrointestinal, então, com o objetivo de emagrecimento em pessoas com obesidade grave. Bom, as técnicas cirúrgicas, tá? Mas e como que é essa cirurgia? Então, a cirurgia, existem principalmente dois tipos, que é a cirurgia mais tradicional, que é o bypass, então, que é uma cirurgia em que se reduz o estômago, né? O estômago fica mais ou menos assim, desse tamanho, fica bem pequenininho, o conteúdo do estômago é mais ou menos um copo de cachaça, de tequila, sabe? É o que cabe dentro do estômago. E além dessa redução do estômago, se transpassa as alças de intestino. Qual que é o objetivo, então, de fazer isso? É tirar do intestino, tirar do trânsito do alimento a primeira parte do intestino. Então, a primeira parte do intestino sai fora do trânsito. Então, o alimento acaba caindo lá depois do intestino. Por que se faz isso? Porque a primeira parte do intestino é a parte de maior absorção. Então, assim como é a parte de maior absorção de calorias, também é a parte mais importante de absorção de nutrientes. Bom, e para quem que serve então a cirurgia? Quais são as indicações? A primeira indicação, então, são pacientes que têm um índice de massa corporal acima de 50. O índice de massa corporal é o peso dividido pelo quadrado da altura. Você pode encontrar fórmulas de cálculo de índice de massa corporal muito fácil na internet. Bom, então, pessoas com IMC acima de 50, está indicada a cirurgia. A outra indicação seria pacientes com IMC acima de 40, que já tenham feito por 2 anos ou mais acompanhamento visando emagrecimento. E a terceira indicação, então, são pacientes que têm um índice de massa corporal, um IMC acima de 35, que tenham feito acompanhamento por 2 anos ou mais e que tenham comorbidades, ou seja, doenças que estão associadas à obesidade. Por exemplo, apneia do sono, risco cardiovascular, então lesões, infarto, derrame, diabetes, hipertensão grave, doenças osteoarticulares limitantes, também estão incluídas, então, nessas indicações. Bom, a gente vai falar, relembrando, então, a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica. Oi, tudo bem, gente? A gente vai falar sobre cirurgia bariátrica, sobre as indicações,
as vantagens, desvantagens e riscos. E depois, no final, eu prometo que eu vou tirar dúvidas do pessoal. E é necessário, antes da cirurgia bariátrica, uma avaliação multiprofissional. Então, é necessária avaliação de psicólogo, nutricionistas, médico nutrólogo, endocrinologista, cardiologista, pneumologista. Então, todos esses profissionais precisam avaliar esses pacientes. Além disso, esses pacientes têm uma lista enorme de exames para fazer no pré-operatório. Muitas vezes também está indicado perder peso. Então, por exemplo, os pacientes com IMC, o índice acima de 50, sempre precisam perder peso antes da cirurgia. A grande maioria dos pacientes precisa e deve perder peso antes da cirurgia. Por quê? Porque mesmo que eu esteja ali na faixa de indicação da cirurgia bariátrica, perdendo um pouco de peso, reduz o risco de complicações. Pacientes que estão muito acima do peso, até para cirurgia bariátrica, aumenta o risco. Por isso que é importante o acompanhamento multiprofissional também. Bom, e quais são as contraindicações? Para quem que a cirurgia bariátrica não serve, ou pelo menos não serve num primeiro momento? Todas as doenças que causem, que provoquem obesidade. Então, um exemplo seria transtornos hormonais. Um deles, bem conhecido, é o transtorno de tireoide. Ah, então tá, só porque eu tenho problema de tireoide não vou poder fazer cirurgia. Não, não é isso. É que quando esses transtornos estão descontrolados, então, por exemplo, a pessoa descobre na consulta, pensando em fazer cirurgia bariátrica, que ela tem um problema de tireoide. Então, ela não pode fazer cirurgia enquanto esse distúrbio da tireoide não estiver controlado. Então, todas essas doenças e condições devem estar controladas. Outro exemplo que as pessoas esquecem é o transtorno de compulsão alimentar. Eu falei na última live sobre compulsão, que são aqueles episódios de exagero alimentar que ocorrem mais de uma vez por semana por no mínimo 3 meses. Então, o diagnóstico de compulsão alimentar, assim como o diagnóstico de tireoide, é um diagnóstico médico. Então, é necessária uma avaliação médica antes da cirurgia bariátrica, justamente para isso, para ver se a pessoa não tem alguma contraindicação. Outra contraindicação é baixo nível intelectual, principalmente em pessoas sem apoio familiar. Então, se a pessoa não sabe ler, por exemplo, como que ela vai entender as orientações pós-operatórias? Então, isso é uma contraindicação à cirurgia. E transtornos psiquiátricos não controlados também. Bom, a gente já falou, então, sobre as indicações, sobre as contraindicações. Agora a gente vai falar um pouco sobre como que é a vida de um paciente pós-cirurgia bariátrica, né? Como que é a alimentação de um paciente após a cirurgia bariátrica. Oi, tudo bem, Margarete? A vida após a cirurgia bariátrica, em relação à alimentação, ela começa então com líquidos claros. Então, na primeira semana após a cirurgia, e muitas vezes os pacientes já saem, depois da recuperação da anestesia, eles já saem tomando líquidos em pequenos volumes e pequenas quantidades. Então, já saem tomando líquidos sem açúcar. E aí, em toda a primeira semana, até o 8º dia, a pessoa toma só líquidos transparentes. Então, uma sopa, tá? Mas é uma sopinha ralinha de legumes coada. Então, suco coado. Então, tudo muito ralinho e água. E já na segunda semana, esses líquidos já passam porque a gente chama de líquidos completos. Então, já são líquidos, né, que têm um teor nutricional um pouco maior,
como leite, por exemplo, já poderia ser um iogurte, já poderia ser ingerido. E assim a dieta vai progredindo até os 100 dias. Então, depois de líquidos, vem uma dieta mais pastosa, depois uma dieta branda, depois entra numa dieta que a gente chama de dieta mais livre. Só que esse depois de dieta livre são 100 dias. Então é importante que o paciente saiba que são 100 dias de alimentação especial. Por que é importante? Porque toda família precisa se organizar. Você não vai poder, se você fizer cirurgia bariátrica, não vai poder comer a comida da família por 100 dias. Vai precisar de alimentação especial. Além disso, então, é necessário o acompanhamento mensal. Então, depois da cirurgia, geralmente o paciente vê a equipe ali depois de 15 dias, depois mensalmente, e depois a cada 3 meses, 6 meses. É importante saber que nunca pode ficar longe da equipe multiprofissional. Então, sempre é necessário o acompanhamento. Então, é importante que a pessoa saiba que vão ser muitas consultas, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. E depois, esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento para a vida inteira. Então, você vai precisar ir no médico se cuidar para a vida inteira. Então, é muito mais do que um check-up anual, precisa de um cuidado maior. Além disso, então, no pós-operatório, inicia, após a liberação do cirurgião, a reposição de vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais são ingeridas em comprimidos, então a gente indica alguns polivitamínicos, poliminerais, conforme orientação médica, e também é necessário, muitas vezes, a grande maioria dos pacientes, a cirurgia, as injeções de vitamina B12. Então, como essa vitamina ela não é bem absorvida via oral, principalmente em pacientes com cirurgia bariátrica, acaba sendo necessárias injeções intramusculares dessa vitamina. Alguns pacientes precisam usar mês a mês, outro a cada 2 meses, outros a cada 3 meses, 4 meses. A grande maioria é necessário manter essas cirurgias, manter essas injeções por toda a vida. Bom, então vamos falar da parte boa primeiro. A gente vai falar sobre as vantagens da cirurgia bariátrica. A perda de peso. Então, a maioria dos pacientes, a pessoa pode perder geralmente perde até 85% do excesso de peso. Então, é uma cirurgia que as pessoas perdem muito peso. A perda máxima ocorre entre 1 ano e meio e 2 anos de cirurgia. Além disso, os pacientes costumam ter uma melhora significativa do controle de doenças, tipo diabetes, hipertensão. Então, a gente percebe que no 2º, 3º dia já pós-operatório, pessoas que tomam 4 medicações para o diabetes, muitas vezes não precisam tomar mais nenhuma medicação, às vezes no máximo uma medicação para o diabetes. Então, a pressão alta, o diabetes, essas doenças crônicas relacionadas com a obesidade, a apneia do sono, costumam melhorar muito. E algumas doenças melhoram logo no pós-operatório. Uma dúvida comum dos pacientes: tá, mas hoje eu tenho muita fome, como que eu vou fazer com toda essa fome que eu tenho e um estômago desse tamanhinho? A retirada de grande parte do estômago também faz com que a liberação dos hormônios de fome caiam muito. Então, e que os hormônios de saciedade acabam predominando. Então, a pessoa acaba se sentindo muito mais saciada e com muito menos fome do que tinha antes. Então, o estômago está assim.
pequenininho, acaba não sendo, nesse início, um problema. O que já aconteceu com alguns pacientes meus é, ai, que desejo de comer batata frita no pós-operatório, e a pessoa está lá só podendo tomar líquido. Então, às vezes, o desejo mental, ele pode não desaparecer, mas a fome diminui muito no pós-operatório. Uma das técnicas cirúrgicas que eu não falei para vocês no início, então, uma das técnicas cirúrgicas é o bypass, né, que é a redução do estômago para ficar bem pequenininho, do tamanho de um copo de cachaça, mais a transposição das alças, para que o alimento não passe mais na primeira porção do intestino. A segunda técnica, que é bastante utilizada hoje, se chama técnica de sleeve, que é uma técnica em que se mexe só no estômago e se transforma o estômago num tubo um pouco mais estreito. O estômago costuma ter uma bolsa, assim, e é um órgão grande. Então, se transforma o estômago num tubo mais fino. E isso também já diminui a fome e promove o emagrecimento. Depois eu vou falar um pouco das complicações de cada técnica. Bom, então, agora que a gente falou das principais vantagens da cirurgia bariátrica, e eu percebo assim, que eu tenho vários pacientes que acabam emagrecendo, e com esse emagrecimento acabam se motivando a praticar mais atividade física. Então, existe esses benefícios também da cirurgia. Porque a pessoa, quando está muito pesada, às vezes ela tem dificuldade de movimentação. Então, a atividade física acaba ficando muito difícil. E nos pacientes, quando dão uma boa emagrecida, podem se motivar para começar uma atividade física. Bom, e sobre as complicações, sobre os riscos, então, da cirurgia bariátrica? Primeiro, existem as complicações imediatas, que são as complicações muito ligadas ao ato cirúrgico. Uma das complicações seria a trombose, então, que é uma complicação de qualquer cirurgia de grande porte. Outra complicação seria as fístulas. O que são as fístulas? As fístulas ocorrem quando uma emenda, um dos pontos da cirurgia, se abre, se solta. E quando esse ponto se solta, acaba vazando conteúdo de dentro do estômago para dentro da cavidade abdominal. E isso pode provocar, provoca uma infecção, né? Pode provocar uma infecção abdominal e que precisa ser tratada. Né? E muitas vezes esses pacientes aí precisam ficar em jejum, não pode ingerir nem esses líquidos claros. E a gente acaba precisando utilizar dieta na veia, né, nutrição parenteral, que foi essa dieta que o presidente utilizou aí no pós-operatório. E outra complicação é a pneumonia, que é como o nosso querido presidente também acabou desenvolvendo uma pneumonia. A pneumonia também pode ser uma complicação da cirurgia bariátrica, como de qualquer cirurgia de grande porte. Importante salientar que, às vezes, eu já tive alguns pacientes que precisaram ficar 1 mês, 2 meses, desculpa, gente, 1 mês, 2 meses sem, ou até mais tempo, sem ingerir nada por via oral, nem água. Então, existe esse risco dessas complicações, não são comuns, mas podem acontecer. E até óbito, né? Então, já tive também pacientes que vieram a óbito num pós-operatório de cirurgia bariátrica. Isso pode acontecer, como em qualquer cirurgia de grande porte. E as complicações tardias, então? Qual é a complicação mais comum da cirurgia bariátrica? A complicação mais comum é a carência de nutrientes. Então, a carência de vitaminas e minerais é a complicação mais comum, e a carência de ferro costuma ser a complicação mais comum em mulheres, e é o que eu vejo mesmo no consultório.
Por que isso ocorre? Eu tenho alguns... Porque além das mulheres perderem ferro pela menstruação, além disso, o pós-operatório de cirurgia bariátrica tem pacientes que não conseguem ingerir carne direito. Por mais que mastigue bem, parece que não digere. Tem alguns pacientes que referem que tranca, né, e acaba ingerindo poucas quantidades ou nenhuma quantidade de carne, e com isso, além disso, o duodeno, que é a parte que mais absorve ferro, né, acaba ficando fora do trânsito dos alimentos. Então, isso pode acabar provocando carência de ferro e anemia. E outra carência, carência de vitamina B12, carência de zinco. Então, essas carências podem ocorrer principalmente quando os pacientes abandonam. Ah, eu tô bem, tá tudo bem, e de repente a pessoa abandona o acompanhamento da equipe e acaba desenvolvendo essas carências nutricionais, que podem provocar fadiga, indisposição, mais tendência a doenças, a infecções, gripes, resfriados. Então é perigoso, precisa de tratamento. Outra complicação comum é o reganho de peso. Então, 4 em cada 10 pacientes voltam a ganhar peso, ganhar muito peso. Um pouco de reganho de peso após esses 2 anos de cirurgia bariátrica é normal. Mas quando a pessoa ganha 15% do peso inicial, então se a pessoa fez a cirurgia com 100 quilos, emagreceu, foi a 60 quilos, e aí de repente vai a 75, ganhou 15%, então isso já entra como um reganho de peso. É comum, então, 4 em cada 10 podem acabar voltando até a ficar obesos. E outra complicação é a depressão. As pessoas às vezes não conseguem lidar bem com essa nova identidade de magro. Ou com essa restrição de alimentos, antes comia muito, depois não consegue mais comer em grande quantidade como comia antes. E assim, sobre isso, existem inúmeros fatores que podem levar um paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica a desenvolver depressão. Outra complicação é o alcoolismo. Por quê? As drogas, o potencial de vício é maior conforme a rapidez do efeito da droga no organismo. Então, quanto mais rápido a droga dá o brilho, maior é o potencial de viciar. Nos pacientes de pós-operatório de cirurgia bariátrica, o álcool acaba sendo absorvido muito rápido pelo organismo e pode dar um brilho muito rápido. Então, tem um risco de viciar mais. Inclusive, tem muitos protocolos de pós-operatório de cirurgia bariátrica, várias equipes que recomendam que a pessoa fique 1 ano de pós-operatório sem ingerir nada de álcool, justamente por causa disso, para evitar esse vício. Se recomenda também que os pacientes interrompam o tabagismo, ou seja, parem de fumar por 2 meses antes da cirurgia. Por quê? Porque o tabagismo, o cigarro, aumenta o risco de complicações no pós-operatório. Tanto complicações pulmonares, tosse no pós-operatório, dificuldade de sair do tubo, como dificuldades de cicatrização e até uma fístula, como eu expliquei, né? De abrir um ponto e a pessoa ter uma complicação mais séria. Bom, gente, eu falei bastante sobre a cirurgia. Eu gostaria de saber um pouco sobre as dúvidas de vocês. Eu vi que tem muita gente mandando oi, vi que a Duda Fortuna entrou, pedi para ela entrar hoje. Tudo bem, Duda? Obrigada pela presença. Aqui.
A Veridiana perguntou se corre o risco de voltar a ficar obeso. Sim, como eu falei, 4 em cada 10 podem voltar a ficar obesos. Na técnica de sleeve, que é aquela técnica que eu expliquei para vocês, que não se mexe no intestino, só se reduz um pouco o tamanho do estômago, se faz um tubo, esse risco de reganho de peso é ainda maior. Tanto que a taxa de necessidade de reintervenção, ou seja, de ter que abrir de novo a barriga, fazer uma nova cirurgia, porque o paciente não perdeu peso adequadamente ou voltou a ficar obeso, é de 30%. Então, nesses pacientes, 3 a cada 10 precisam voltar a intervir. Quanto custa uma cirurgia bariátrica? Os planos de saúde cobrem esse tipo de cirurgia? Sim, com indicação médica, seguindo o protocolo de indicação de cirurgia bariátrica, a maioria dos planos costuma cobrir, sim. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui, gente. Bom, gente, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que lembrem-se, a cirurgia, para quem que ela serve? Para aquelas pessoas que estão há 2 anos em acompanhamento e não conseguiram, e seguem obesos graves, não conseguiram perder peso de forma satisfatória. Então, a grande maioria dos pacientes entra nessa indicação, né, de obesidade grave mais 2 anos de acompanhamento sem sucesso. Então, se você ficou 1 ano, 2 anos sem fazer nada, não tô fazendo dieta, tô enfiando o pé na jaca direto, não tô nem aí, e de repente bate um desespero, não é o momento de fazer uma cirurgia bariátrica. Então, procure primeiro um acompanhamento de um especialista, procure tentar emagrecer novamente, procure colocando nos seus hábitos os vegetais, uma alimentação saudável, uma atividade física, por mais simples que seja, mesmo que seja 20, 30 minutos, procure ir colocando isso na sua rotina, né, para depois começar a pensar em cirurgia bariátrica. Como que faz, então, a Maria Eduarda Fortuna perguntou como que faz para manter o peso após a cirurgia bariátrica. Bom, a minha dica é mantenha sempre o acompanhamento com o especialista. Nunca abandone o tratamento. Se você abandonar, é como se você estivesse abandonando a sua saúde. Então, procure sempre manter de 3 em 3 meses o acompanhamento profissional, pelo menos. Por mais que você vá lá fazer uma visita, vai conversar sobre alimentação, vai falar como que está a sua atividade física. Uma das formas mais úteis de manter o peso magro após a cirurgia é fazer uma atividade física regular. Então, vários estudos mostram que pacientes pós-bariátricos que fazem atividade física mantêm o peso magro muito mais do que aqueles que ficam sedentários. Então, e é o que eu vejo na prática mesmo. Como eu disse, se você decidir fazer cirurgia bariátrica, você quer ficar no grupo dos 4 em 10 que engordam de novo, ou dos 6 que seguem ficando magros? Então, a escolha é sua. E a necessidade de acompanhamento, e isso, gente, não muda. Para quem emagreceu e perdeu peso e quer manter o peso magro, é necessário manter o acompanhamento profissional. Então, procure sempre a ajuda de um especialista, nunca abandone o tratamento. A Sabrina mandou elogios, disse que adorou as explicações. Deus te abençoe. Muito obrigada, Sabrina. Deus te abençoe também. E, bom, gente, a cirurgia bariátrica é uma decisão muito séria. Ela envolve a família e toda uma rede de apoio. Então, converse sempre com a sua família sobre isso. Não tome essa decisão sozinho, porque você vai precisar da ajuda de todos. Tanto de compreensão quanto de ajuda na alimentação especial,
no incentivo à atividade física. A Maria Souza mandou uma mensagem, sou tua fã, muito obrigada. E antes de encerrar, eu quero convidar vocês, então, para aprender mais, para quem quiser aprender mais sobre emagrecimento e começar a implementar mudanças na nossa vida. Baixa o nosso e-book. No link aí do Instagram tem o e-book gratuito para você começar ou aprender mais sobre emagrecimento e começar a mudar para emagrecer. Muito obrigada pelos elogios, pessoal falando, você é maravilhosa, te ouvir é sempre bom. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E eu espero vocês, então, na próxima live. A gente vai falar sobre o consumo de carnes, prós e contras. Espero vocês. Um beijo, até lá.